Olá, boa tarde, tudo bem? Sou a Graziela Moraes, sou advogada, especializada em direito tributário, sou pesquisadora e entusiasta sobre as novas tecnologias e a aplicabilidade no nosso sistema judiciário, como hoje está no sistema legislativo e no nosso sistema tributário. Pois bem, coisas da tecnologia. Então, eu não sei se vocês estão na manhã, na tarde ou na noite, mas eu introduzi falando boa tarde, mas sintam-se todos acolhidos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do IARCS na pessoa da querida presidente Sulamita Santos Cabral por estar aqui hoje conversando com vocês. Mas também não posso deixar de agradecer nas pessoas da doutora Alice Greck, do doutor Roberto Marrone Neto e do querido desembargador Francisco José Meixa. São as pessoas responsáveis por fazer esse ciclo de palestra acontecer. Já estamos no 4º ciclo de palestras de Direito Tributário e agora na modalidade virtual. Agradeço a todos por estarem aqui hoje virtualmente assistindo essa videopalestra e já deixo o convite para as próximas que virão. Pois bem, se você está assistindo essa videopalestra, ou você sabe o que é criptomoeda, ou você é curioso na matéria. Para quem é curioso, eu vou fazer uma breve introdução. Criptoativos ou criptomoedas? Depende. Depende de quem estiver usando, de quem estiver transacionando, depende da intenção desse usuário. Pois bem, o que são criptoativos ou criptomoedas? Criptoativos são códigos virtuais criptografados. Então, quem acredita que seja uma criptomoeda vai dizer que é uma moeda virtual criptografada. Quem acredita que é um ativo vai dizer que é um ativo virtual criptografado. O importante aqui é dizer que é algo virtual e que se utiliza da criptografia. Muitos vão me dizer, mas então as criptomoedas não existem? Elas existem, mas no mundo virtual. Pois bem, quais são as espécies de criptoativos ou criptomoedas que existem? De uma forma muito rasa, eu posso dizer que são 4 espécies: Bitcoin, altcoins, stablecoins e ICOs, que são as ofertas iniciais de moeda. Vamos lá, qual a diferença entre eles? Bitcoin, altcoin são praticamente a mesma coisa. A diferença é que Bitcoin ficou mundialmente conhecida. Depois vieram outras várias criptomoedas ou criptoativos que se utilizam do mesmo tipo de protocolo, mesmo tipo de criptografia, e portanto se dividiu entre Bitcoin e altcoin. Além disso, nós temos as stablecoins. Qual a diferença entre Bitcoin e stablecoins? O Bitcoin é um protocolo de código aberto autônomo. Além disso, é descentralizado e não tem soberania. O que isso significa dizer? Não há nenhuma entidade que regularize ou que fiscalize a emissão destes criptoativos ou criptomoedas. Por que eu estou falando isso? Porque stablecoins é o mesmo protocolo de código aberto, no entanto, lastreado em uma moeda fiat. O que é uma moeda fiat? É uma moeda fiduciária, uma moeda nacional. O real, o euro, o dólar são todas moedas fiduciárias, que nós aqui vamos chamar de moeda fiat. Pois bem, por que nós falamos que o Bitcoin é um script exponencial? Porque ele é um algoritmo que se utiliza desse script exponencial, que ele vai reduzindo a oferta à medida em que vão sendo minerados todos os bitcoins existentes. Então, ele é uma moeda, um ativo escasso. Por quê? Porque existem 21 milhões de bitcoins na rede, aqui no caso, blockchain. Quando esses 21 milhões de bitcoins forem minerados, não há mais o que minerar, ele é escasso, limitado a esse número. Pois bem, como é que surgiu o Bitcoin? Da onde veio a ideia do Bitcoin?
Quem é a pessoa por trás do Bitcoin? A pessoa por trás do Bitcoin é Satoshi Nakamoto. Não sabemos se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas, pois na verdade se trata de um pseudônimo que não tem sua origem, sua cara, sua pessoa, vamos dizer assim. Nós não sabemos quem é. Até hoje existem muitas especulações, mas ninguém sabe de fato quem é Satoshi Nakamoto, pois a sua identidade nunca foi revelada. Pois bem, no dia 1º de novembro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou num fórum de discussão sobre criptografia um white paper com o seguinte nome: a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, um sistema de pagamento eletrônico pessoa a pessoa. E daí surgiu a ideia de ter a possibilidade de um dinheiro virtual descentralizado, sem a necessidade de nenhuma entidade reguladora. Sim, Satoshi, quando trouxe ao mundo a ideia de Bitcoin, o viu como uma moeda para ser usada por uma comunidade específica, comunidade dos usuários de Bitcoin. Hoje sabemos que não é assim. Sabemos que o Bitcoin não é usado só como moeda, mas também como especulação financeira. Hoje temos exchanges, onde é feita a conversão do Bitcoin em moeda fiat. Então, querendo ou não, nós temos uma entidade por trás do uso do Bitcoin. Não temos por trás de sua regulação, talvez. Não temos por trás de sua emissão. Mas nós temos entidades que se utilizam do Bitcoin. Pois bem, esse é um assunto muito complexo que não temos tempo para desbravar agora. Mas quem tiver interesse, vale o estudo, pode entrar em contato comigo, que eu adoro conversar sobre a respeito. Mas vamos adiante. Como eu disse, Satoshi viu uma criptomoeda para ser usada dentro de uma comunidade. Então, qual o valor do Bitcoin? O valor do Bitcoin é 1 Bitcoin. Acontece que as pessoas passaram a converter o Bitcoin em moeda fiat, mais precisamente no dólar. E então esse valor ele oscilou e eu venho oscilando muito. Quando o Bitcoin foi lançado, lá em 2009, ele valia poucos centavos de dólar. Em 2011, houve um problema conhecidíssimo, Mt. Gox. Quem tiver interesse, ponha caso Mt. Gox na internet e vai ver. Era uma exchange que teve todos os seus bitcoins roubados, ou sumiu com todos os bitcoins de seus usuários. Pois bem, a partir dessa data, o Bitcoin passou a ser mundialmente conhecido. Em 2017, o valor do Bitcoin chegou a 13 mil dólares e de lá para cá vem oscilando. Acontece que, como nós vamos saber qual é o valor oficial do Bitcoin? Se um Bitcoin vale 1 Bitcoin, quem determina o valor no Bitcoin em moeda fiat? O próprio usuário. É a oferta e a procura que hoje determinam o valor do Bitcoin, principalmente porque ele vem sendo usado como especulação financeira. E aí nós temos uma outra questão importante. Esse gráfico que vocês estão vendo agora na tela, ele foi retirado do site estatista.com, que é um site só sobre estatísticas. E ele avaliou o índice de preços do Bitcoin ao longo dos anos de 2012 a 2020. Vocês vão ver que em fevereiro de 2020, segundo este site, o Bitcoin valia 198 dólares e 98 centos. Pois bem, eu gostaria de saber onde é que é essa cotação, porque não é a realidade. Em 2020, ninguém compra Bitcoin por esse valor. Vejamos agora o gráfico retirado do site CoinMarketCap, que no dia 13 de maio de 2020 estava cotando o Bitcoin em 9.310 dólares e 57 centos.
Esse é um dos sites mais utilizados para olhar o mercado capital do Bitcoin e o seu valor unitário, tá? Então, podemos ver aqui no gráfico que no ano de 2020 o Bitcoin não baixou de 5 mil dólares. Houve uma variação entre 5 mil e 10 mil dólares. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos trabalhar e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tributação da renda nas transações de criptoativos ou criptomoedas. Pois bem, esse valor vai fazer diferença segundo as orientações da Receita Federal. Eu vou mostrar para vocês como ele deve ser convertido. Vamos por uma ordem cronológica. Desde 2015, a Receita Federal já vem olhando para os criptoativos, criptomoedas, para o Bitcoin em específico, porque é o mais conhecido, mas vale para todas as espécies de criptoativos e criptomoedas. No perguntão, famoso perguntas e resposta da Receita Federal, há na pergunta 447 a seguinte indagação: as moedas virtuais devem ser declaradas? E a resposta, sim. Mas o mais importante não é essa resposta sim. O mais importante é o que vem a seguir. A Receita Federal entende que Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, e aqui por isso que se usa mais o termo criptoativo, é sinônimo de ativo financeiro, equiparado a ativo financeiro, e, portanto, é declarado e tributado como tal. Portanto, criptoativos precisam ser declarados? Precisam. Como? Como ativos, como propriedade. Precisam ser tributados? Precisam. Como? Como ativos, ou seja, como ganho de capital. Essa regra vale desde 2015. Não é uma regra nova não, gente. Pois então, no ano de 2018, ainda atenta ao mercado e às oscilações de mercado, a Receita Federal abriu uma consulta pública de número 6/2018. Em seu resultado veio um dado bem interessante, que no ano de 2017, de acordo com as exchanges brasileiras, foram negociados aproximadamente 8 bilhões e 300 milhões de reais em criptoativos ou criptomoedas. Pois bem, atento às questões de mercado e a essa informação importante, no ano de 2019, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1888, que depois foi adaptada e minimamente alterada pela de número 1889, que também a regulou. O que é essa instrução normativa? Essa instrução normativa determinou que a partir de agosto de 2019, as transações com criptoativos deveriam ser informadas à Receita Federal, ou seja, criou uma obrigação acessória. Pois bem, primeira questão importante. Nós estávamos falando sobre o valor do Bitcoin. O que a Receita Federal falou? A Receita Federal falou que você tem que converter o Bitcoin em dólar e depois em real para então declarar à Receita Federal do Brasil. De acordo com quais informações de cotação? De acordo com a cotação do Banco Central do Brasil. Pois bem, primeira coisa que eu preciso apontar para vocês que eu não falei ainda. O Bitcoin ele pode ser fracionado em até 8 casas decimal. A menor unidade de Bitcoin nós chamamos de Satoshi. Então, quando você for declarar a sua transação, você tem que declarar quantas unidades de Bitcoins ou quantas frações de Bitcoins foram transacionadas. Todo mundo precisa declarar essa transação? Mais ou menos. Quais as transações que precisam ser declaradas e informadas à Receita Federal? Todas. Isso a gente vê no artigo 6º da Instrução Normativa 1888 de 2019. Compra, venda, dação em pagamento, transferência para exchange, retirada de exchange, emissão aqui se usa em caso das ICOs,
cessão temporária, qualquer operação com criptoativo ou, para quem entender, com criptomoeda, tem que ser informada a Receita Federal. Mas em quais casos? Bom, não é sempre. Por que eu digo que não é sempre? Porque a Receita Federal determina que as exchanges domiciliadas no Brasil para fins tributários terão que informar mensalmente à Receita Federal, até o último dia do mês subsequente às transações, todas as transações realizadas por seus clientes. Mas aqui nós estamos falando de tributação da renda. Então, a pessoa física. Quando a pessoa física precisa informar as transações para a Receita Federal? Sempre que no mês ultrapassar o valor de R$30 mil em transações realizadas peer-to-peer ou em exchanges domiciliadas tributariamente no exterior. Por quê? Porque as exchanges brasileiras já fazem essa informação à Receita Federal. O que precisa ser informado? Todas as informações atinentes à operação, a data, o valor, o transmitente, o adquirente, seu CPF ou NIF, no caso de estrangeiro, o valor da operação, ou seja, o valor da cotação, isso em reais. Quando você for informar para a Receita Federal, já tem que ter sido feita a conversão e informado em reais, e se houver o valor das taxas. Por que essa informação? Nós vamos chegar adiante e vocês vão ver que existem 3 obrigações da pessoa física junto à Receita Federal quando se trata de criptoativos. A primeira delas é essa declaração de informação de transações. Como é que é feito isso? Através de um layout específico dentro do ECAC, tá? No sistema da Receita Federal, lá no ECAC, tem uma aba específica para transmissão de informações. Lá vocês vão ter o layout e todas essas transações acima de R$30 mil devem ser informadas à Receita Federal. Como provar essas transações? A Receita Federal pode sim autuar a pessoa física e pedir a comprovação dessas transações. É importante, portanto, fazer o registro de todas as transações. Como se faz isso no mundo virtual? Com print. É muito importante ter print de todas as transações realizadas. Pois bem, quando informar, foi o que eu acabei de falar para vocês, me precipitei um pouquinho, mas vou repetir. 3 obrigações acessórias, correto? Primeira obrigação. Desculpa, na verdade não são 3 obrigações acessórias, são 3 obrigações da pessoa física para com a Receita Federal. A primeira é uma obrigação acessória, de informar as transações realizadas no mês. Então, essa é uma obrigação mensal. Toda pessoa física que no mês transacionar o valor superior a R$30 mil tem que fazer essa declaração de transações através do layout que existe no ECAC. Somente quando essas transações for via peer-to-peer ou exchange domiciliada no exterior. As operações de pessoa física através de exchange domiciliada no Brasil não são informadas pela pessoa física, é informada pela pessoa jurídica que é a corretora desses criptoativos dessa pessoa física. Quando? Até o último dia do mês subsequente. Tem multa em caso de atraso na entrega ou em caso de omissão da informação. Então, não se esqueçam, obrigação mensal. A exchange domiciliada no Brasil, além da informação mensal, anualmente, até o último dia do mês de janeiro do ano subsequente, tem que fazer uma apresentação de informe de rendimentos, vamos chamar assim. O que seria isso? Tem que informar para o fisco quem são seus clientes, suas identidades, suas identificações através do CPF, a quantidade de criptoativos, a espécie de criptoativos e a conversão em reais. Todas essas informações no dia 31 de dezembro de cada ano têm que ser informada até o último dia de janeiro do ano subsequente. Pois bem,
Eu falei que tem 3 obrigações. Essa é a obrigação acessória que foi instituída na Instrução Normativa 188 de 2019, que foi regulamentada pela 1889 de 2019 da Receita Federal. Além disso, existe a tributação. Tem que, desde o ano de 2015, ser tributado o ganho de capital realizado com criptoativos. Como eu falei, criptoativo é considerado pela Receita Federal um ativo financeiro, um bem de propriedade da pessoa física. Então, se você comprou um imóvel por 20 mil reais e você vendeu por 100 mil reais, você sabe que você tem que tributar o ganho de capital no valor de 80 mil reais, que é a diferença da aquisição pela venda. Se houver taxa de corretagem, a taxa de corretagem é descontada do valor desse ganho de capital. É o mesmo com criptoativos. No entanto, com criptoativos, o ganho de capital só é tributado quando ultrapassar o valor de 35 mil reais no mês. Ou seja, 35.001 real no mês tem que tributar. As alíquotas variam de 15% a 22,5%, de acordo com a faixa de lucro obtida com a transação, conforme vocês podem ver aí na planilha à frente de vocês. Quando deve ser feito esse recolhimento? Assim como a informação de transações, o pagamento de tributos e o recolhimento desse tributo de ganho de capital incidente sobre as transações de criptoativos é mensal. Portanto, mensalmente, o contribuinte que ultrapassar o valor de 35 mil reais tem que acessar o programa da Receita Federal denominado GCAP, que é ganho de capital, e ali colocar as informações das transações, a informação do lucro obtido, o próprio programa vai fazer o cálculo do imposto, tributo devido, e esse tributo ele tem que ser pago até o último dia do mês subsequente ao da transação. Tá ok? Essa é uma obrigação mensal, portanto. O que é importante? É importante fazer mensalmente o preenchimento do programa, o pagamento dos tributos, por óbvio, guardar esses comprovantes, mas no final de cada exercício exportar as informações do ganho de capital para o programa de ajuste de declaração de imposto de renda da pessoa física. E agora nós entramos na terceira obrigação do contribuinte. Qual é? Declarar a propriedade de todo e qualquer criptoativo. E aqui não tem valor mínimo. Se eu tiver um Satoshi, que é a mínima casa decimal de um Bitcoin, eu preciso declarar. Eu preciso declarar a data de aquisição, o valor de aquisição e de quem eu adquiri esse Satoshi. Por quê? Porque a Receita Federal considera um bem, um ativo financeiro, e eu tenho que declarar a propriedade independente do valor de acordo com as regras da Receita Federal. Como é que eu faço isso? Quando eu abri o programa da Receita Federal, o programa de ajuste, o DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, vocês vão na aba Bens de Direito, código 99, e ali vão colocar as especificações de propriedade dos criptoativos de vocês. Se ao longo do ano você comprar ou vender criptoativos, essas informações têm que estar ali. Você vai pagar imposto de renda sobre isso? Não. Ou sim? Depende de você. Se você tiver cumprido a sua obrigação mensal de gerar e pagar o tributo de ganho de capital no programa GCAP, você vai exportar essas informações. Quando você abrir o programa de ajuste de declaração de imposto de renda da pessoa física, vai ter ali a opção exportar dados GCAP. Você vai exportar esses dados, exportar o GCAP para o DIRF ou importar para o DIRF, né, depende do ponto de vista. Você vai colocar esses dados dentro da declaração de ajuste do imposto de renda e ali já vai estar a informação de que você já pagou o tributo incidente sobre o lucro obtido. Se você não tiver feito isso, quando fizer a declaração de ajuste, vai sim haver a geração desse tributo e aí, claro, com os acréscimos legais por
moratória, porque você está pagando atrasado esse tributo, porque você deveria ter pago ele mensal, ele não é anual, ele é mensal. A obrigação anual é de declarar a propriedade. Então, uma vez por ano, você vai declarar a propriedade dos seus bitcoins, de suas criptomoedas ou dos seus criptoativos na ficha de bens e direitos, código 99 no imposto de renda. E aí vale o que você tem no último dia do ano. Todas as suas transações você tem que fazer a informação mensal para a Receita Federal do que ultrapassar o valor de 30 mil reais via peer-to-peer ou via exchange. E tem que mensalmente tributar o lucro obtido, o ganho de capital obtido com as transações de criptomoedas. Não se esqueçam, as exchanges brasileiras vão estar mensalmente passando a informação do que vocês transacionarem na exchange brasileira. Quando fizer o seu ajuste, vocês têm que prestar essas informações do que foi adquirido e do que foi alienado durante o ano. Eu sei, gente, não é um tema muito fácil, digamos assim. Eu diria mais que um tema complexo, né? É um tema complexo, realmente o layout de preenchimento dessa declaração é bem complexo. Quem está acostumado com o mundo das criptomoedas ou dos criptoativos sabe que é feita muita transação diária, são muitos satoshis transacionados, são frações pequenas que são transacionadas diariamente e pode sim ser complexo fazer todas essas declarações, mas elas devem ser feitas. Tem que haver o registro de todas as transações realizadas, porque a Receita Federal pode autuá-lo, fiscalizá-lo e pedir os comprovantes. Tenho certeza que eu não exauri a matéria, mas eu espero que ao menos eu tenha sanado algumas dúvidas. Fica na tela os meus contatos, se alguém tiver alguma questão, quiser debater comigo, se alguém não concordar com algo que eu falei, ou se alguém tiver um questionamento a fazer, por favor, fique à vontade. E novamente, eu encerro agradecendo ao IARGS pelo convite, pela disponibilidade do espaço e convido a todos a continuarem assistindo aos vídeos palestras do 4º ciclo de palestras de Direito Tributário, que vão ser semanalmente disponibilizados para vocês. Muito obrigada, até a próxima!